Hoje no Condomínio Descomplicado nós vamos falar sobre a Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina, a ASDESC. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho. Um oferecimento. Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Eu estou aqui com o Edgar Francis, que foi o idealizador da entidade, da Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina. Edgar, muito obrigado por estar aqui conosco no Condomínio Descomplicado. Esse assunto é muito importante porque é a forma como o mercado condominial vem se organizando atualmente através das entidades, as entidades de classe, justamente com o objetivo não de lutar, eu não gosto dessa palavra lutar, mas eu gosto da palavra de ocupar espaços. Edgar, como nasceu a ASDESC? Qual foi a motivação para a sua criação? Muito obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui. O principal motivo da criação das ASDESC foi a ética e o profissionalismo. Então, essa era uma dor que ainda persiste e que todas as pessoas que estão nesse ramo, que trabalham em condomínios, que pretendem fazer disso uma profissão, sente isso, porque os condomínios têm uma certa desconfiança. É uma pessoa externa, uma pessoa de fora, estranha ao condomínio, que vai mexer com o seu dinheiro. E aí, a primeira coisa que se pergunta, você mora aqui? Não. Mas vai morar? Também não. Como assim você vai poder mexer no meu dinheiro? Então, nessa época, quando nós idealizamos de criar e fundar a Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina, o objetivo era criar ética no meio e profissionalismo entre as pessoas interessadas a executar essa função dentro dos condomínios. Porque, em função da crise que houve em 2014, 2015, a quantidade de desempregados foi recorde no Brasil e muitas pessoas viram na oportunidade de se tornar o síndico do seu próprio condomínio ou de outro condomínio, suprir essa receita que deixou de ter. E aí começaram a vir as pessoas sem muita formação e que era necessário se preparar para esse tipo de função. O mercado, Edgar, ele é muito importante, é muito interessante porque, em que pese a gente tem uma vasta quantidade de condomínios, aqui na grande Florianópolis se estima que tenhamos cerca de 14 mil condomínios, é bastante coisa. No entanto, 90% desses condomínios ainda são administrados por síndicos orgânicos, os síndicos moradores, justamente por esse problema de valorização. Não se acredita muito que alguém externo possa ter condições e capacidade para gerenciar um condomínio. E quando efetivamente a ASDESC, Edgar, ela foi criada, os objetivos dela, além da valorização da questão ética, quais são? Foi criada em agosto de 2016. Eu, preocupado já com isso desde o início do ano, juntei alguns síndicos, fui procurando amigos, colegas que trabalhavam na função e um grupo de 25 pessoas, 25 síndicos, na época a maioria síndicos profissionais que já atuavam como profissão, fundaram e formaram a primeira diretoria das ASDESC. E com o objetivo de profissionalizar, de trazer essa responsabilidade para quem estava interessado em exercer esse tipo de função. E essa entidade, a ASDESC, Edgar, ela foi criada com o objetivo de ser uma entidade de síndicos apenas da região de Florianópolis ou quais outras regiões se pretende abranger com a ASDESC? Todo o estado de Santa Catarina. Por isso que, na época, nós pensamos muito no nome, se iria ser uma associação de síndicos de Florianópolis ou da grande Florianópolis, e optamos pelo estado de Santa Catarina. Uma vez criada, ela é única, não haverá outra, e o objetivo é atender todo o estado de Santa Catarina, priorizando, obviamente, as áreas de Santa Catarina que possuem mais edificações verticais e também as horizontais, na forma de condomínios. Então, os síndicos atuam em condomínios e faz sentido atuar em todas as regiões do estado que possuam condomínios, sejam verticais, horizontais ou comerciais. Quando você fala de atender os síndicos, o que vai oferecer, o que oferece a ASDESC justamente para os síndicos, já que essa função ela tem uma responsabilidade muito grande, já que pelo menos 30% da população de Santa Catarina reside nos condomínios edilícios e essa é
da célula micro da nossa sociedade atual, porque são os lares das pessoas. Quais são os serviços que a Asdesk oferece? No primeiro momento, o fortalecimento da atividade de síndico profissional e de síndico orgânico. Eu digo que hoje em dia está surgindo uma nova classe, é a classe de síndico amador. É aquele que ama aquilo que faz. Que o síndico amador, ele consegue ser mais profissional do que aquele que se diz síndico profissional ou daquele que se diz síndico morador. É o síndico que ama a sua profissão. Então, isso é que tem sido o ponto-chave da Asdesk em mostrar para todos os seus associados quais são as dificuldades, os pontos fracos e fortes da atividade e o que pode ser melhorado em todo o estado de Santa Catarina. Isso é muito importante, Edgar, porque nós muitas das vezes enxergamos o mercado de modo geral, os próprios condôminos, os próprios moradores acabam não enxergando isso com um certo valor, enxergam isso como um bico. E o que efetivamente diferencia um síndico que se diz profissional para aquele síndico que não é profissional, que realmente executa essa atividade como se fosse um bico em tempo B, porque tem o seu trabalho tradicional, trabalho em tempo integral e depois vai exercer as funções de síndico quando chega em casa. O que diferencia essas duas figuras? O principal é a condição autodidata, porque como é uma função multidisciplinar, esse síndico ele precisa saber um pouco de direito, um pouco de engenharia, um pouco de contabilidade, um pouco de química, um pouco de física, um pouco de tudo. Então hoje está surgindo o que a gente diz que é o cientista condominial, porque ele entende de todas as áreas, ou precisa entender, precisa estudar. E os cursos estão aí. Todas as áreas que estão envolvidas com os condomínios têm oferecido cursos para os síndicos se aprimorarem e se aprofundarem nos seus conhecimentos. Eu me recordo, Edgar, que lá em 2014, quando a função ela começou a ganhar destaque em função da crise que aconteceu, porque muita gente perdeu o emprego e começou a entrar no mercado nesse período. Já eram promovidos alguns cursos, poucos cursos eram promovidos e a quantidade de pessoas aderentes era mínima. Hoje nós temos aí uma série de treinamentos que melhoram a condição de conhecimento, a condição técnica dos profissionais que aí se colocam à disposição, sejam eles moradores ou sejam eles os síndicos amadores, mas isso é importante porque hoje nós temos muita técnica, muito conhecimento disponível, ao passo que nós temos até mesmo cursos de pós-graduação sendo desenvolvidos para esse segmento condominial, algo impensável há poucos anos atrás. Salvo engano, esses cursos de pós-graduação, eles existem há pouco mais de um ano dentro do mercado. E isso é muito bacana, é muito importante, porque realmente potencializam que os síndicos tenham mais conhecimento e sejam líderes melhores tecnicamente. Edgar, muito obrigado por estar aqui conosco. Nosso tempo está chegando ao fim e na próxima semana nós nos vemos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho.